Uma apuração exclusiva da CNN mostrou que a equipe do ex-presidente americano Donald Trump enviou cédulas eleitorais falsas para Washington, na tentativa de anular as eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos. De Nova York, a correspondente Mariana Jangiacomo traz todas as informações desse caso. E-mails e gravações obtidos com exclusividade pela CNN mostram que integrantes da equipe de campanha de Donald Trump tentaram mandar documentos eleitorais falsos para Washington 2 dias antes da invasão do Capitólio. O objetivo era fazer com que certificados eleitorais falsos chegassem às mãos de Mike Pence, que era o vice-presidente na época e, portanto, responsável por certificar os resultados eleitorais. Esses certificados seriam documentos mostrando que, na verdade, Trump teria ganhado nos estados de Wisconsin e do Michigan, e isso então poderia alterar o resultado das eleições. Segundo os documentos consultados pela CNN, houve um plano para que esses certificados chegassem às mãos de Mike Pence, mas esse plano falhou porque os documentos originais verdadeiros já estavam em posse do vice-presidente. Muitas dessas informações foram obtidas pelo ex-advogado de Trump, Kenneth Chesborough, que é apontado aqui nos Estados Unidos como um dos grandes arquitetos desse esquema de falsos eleitores. Ele, inclusive, se assumiu culpado de uma das acusações relacionadas à tentativa de interferência no resultado das eleições. Agora, tudo isso está sendo analisado pela Justiça. É importante lembrar que Trump tem 91 acusações criminais contra ele, não só sobre eleições, mas sobre vários temas. E a gente vai acompanhar no ano que vem os julgamentos de Trump, além, é claro, dos eventos de campanha, já que tudo indica que Donald Trump deve ser o candidato pelo Partido Republicano. Vitélio, queria te ouvir um pouco do quanto essa situação revelada agora pelos nossos colegas da CNN, inclusive esse ex-assessor mencionado pela Mariana Jangiacomo, está ali como um colaborador ali, chave, de acordo com as autoridades, em diversos desses processos. Acho que é importante a gente entender que no federalismo americano, os estados têm justiças como se fossem Supremas Cortes estaduais, e são elas que acabaram tendo algumas decisões que foram um revés para Trump no Colorado e agora no Maine. Outras cortes não mantiveram a habilitação de Trump para ser candidato à presidência, mas lendo uma das análises depois desse caso, há um receio de que seja necessário que a Suprema Corte propriamente dita entre nessa discussão, que é muito diferente do que o Supremo Tribunal Federal ser provocado aqui no Brasil. É mais natural para nós. Como é que você vê a complexidade dessa situação e de como esse caso tende a se desenvolver ao longo de todo o ano aí de 2024 até não só as primárias, mas a eleição em novembro? Yuri, a Constituição dos Estados Unidos, ela prevê poucos requisitos para alguém ser presidente. Tem que ter pelo menos 35 anos de idade, ser cidadão nato dos Estados Unidos e ter vivido nos Estados Unidos por pelo menos 14 anos. Quando a Constituição foi escrita lá em 1787 pelo Alexander Hamilton e pelo Benjamin Franklin, eles jamais previram que alguém sofrendo processo ou tendo sido condenado, talvez, eventualmente, se isso acontecer antes das eleições, em algum processo criminal, pudesse concorrer a presidente. Então, isso não está previsto na Constituição dos Estados Unidos. O que acontece? Nos estados, há restrições para candidatos que estejam com processos em andamento, dependendo do estado, ou tenham sido condenados a concorrerem. Só que o que acontece? Se a gente olhar para a história dos Estados Unidos, lá em 1920, já aconteceu de ter um candidato a presidente que estava preso, que foi o Eugene Debs. Ele foi preso, ele concorreu pelo Partido Socialista, ele estava na prisão quando concorreu e ele recebeu 3% dos votos naquela época. Então, existe um precedente. Agora, a questão é, o Eugene Debs não tinha nenhuma chance de ser presidente dos Estados Unidos. E o Trump aparece em várias pesquisas como favorito. Existem várias questões adicionais aqui que vão ter que ser resolvidas na Suprema Corte dos Estados Unidos. Por exemplo, o Trump pode ser impedido de votar, porque ele é registrado na Flórida, e ele, se for condenado em algum processo, não pode votar. Ele poderia transferir para Nova York, onde ele também tem residência. Em Nova York, ele poderia votar se estivesse em condicional, mas a gente nem sabe se algum desses processos vai avançar tanto ao longo dos próximos meses, Yuri.
Não, bom, já deu para entender o tamanho do quiprocó, né? E sem falar que o que pesa contra Donald Trump é insurreição. Na época dos Founding Fathers, insurreição seria se alguém da corte britânica, né, um inglês, quisesse ser presidente dos Estados Unidos e voltar a ser uma colônia britânica, né? É nesse nível que a gente está tratando agora a questão. Daniel Richtner, o quanto essa complexidade, não tentando fazer paralelos aqui com o nosso Brasil, mas a gente sabe que as eleições nos Estados Unidos interessam por motivos óbvios, mas o trumpismo tem um impacto muito forte também na nossa política nacional, no sentido de que há uma conexão entre bolsonarismo e trumpismo, há muito dos discursos se assemelham, há proximidade entre os políticos dos dois campos. E eu queria uma avaliação tua do quanto aí em Brasília existe uma atenção para o que vai ser esse processo eleitoral nos Estados Unidos, seja Trump habilitado a ser candidato ou não, e como isso tem sido acompanhado aí de Brasília, em especial, claro, pelo governo brasileiro. Mais até do que pelo governo brasileiro, Yuri, o bolsonarismo e a órbita ali do bolsonarismo tem visto com enorme atenção tanto o que está acontecendo na Argentina quanto o que deve acontecer nos Estados Unidos, porque uma vitória de Milei e uma possível vitória de Trump, que lidera por alguma margem as pesquisas iniciais que têm sido feitas, animam muito a direita brasileira, animam no sentido até, quer dizer, por que o bolsonarismo foi em massa ali para a posse de Milei? Porque tenta, principalmente, incutir ali na sua militância a ideia de que a direita está forte, de que a direita está unida, de que existe um movimento internacional que é pujante e mostrar que também está revigorada, inclusive internamente. Aí é uma forma de capitalizar não só a vitória de Milei, quanto o bom desempenho, pelo menos nas pesquisas de Trump. Agora, eu vejo uma ausência de paralelismo justamente entre o que pode acontecer nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, a inelegibilidade de Bolsonaro convida o aparecimento ou o fortalecimento de candidatos, de pré-candidatos, potenciais candidatos, que são vistos como menos radicais do que o pai do movimento, que é Jair Bolsonaro. Acho que não passa pela cabeça de ninguém dizer que Tarcísio de Freitas, por exemplo, ou Romeu Zema, ou Ratinho Júnior, tem um discurso menos ponderado do que o de Jair Bolsonaro. Nos Estados Unidos, eu não consigo enxergar a mesma coisa. Se Trump não se candidatar, seja pelos motivos que forem, o pré-candidato ali mais bem posicionado por hora é Ron DeSantis, o governador da Flórida, que já deu inúmeras demonstrações de que talvez seja tão radical ou até mais radical do que o próprio pai do movimento, do que Donald Trump. Basta ver uma série de decisões e medidas que ele tomou na Flórida ali, no que diz respeito à execução de penas de morte, à abordagem nas escolas, à gestão da pandemia. Então, vejo uma contradição entre o que pode ser um sucessor, o dono do espólio do trumpismo nos Estados Unidos, caso Trump não possa concorrer, e o dono eventual do espólio do bolsonarismo, caso Bolsonaro não possa, quer dizer, Bolsonaro já não pode concorrer, mas existe para mim uma diferença grande entre o que acontece em um e em outro lugar. Só fazer um complemento do que o Richtner colocou, Thaís e Vitélio, e aí deixo vocês à vontade também para pegarem depois. E é impressionante, acho que o paralelismo que se pode fazer é o quanto o discurso radical torna as outras forças próximas reféns desse discurso radical. Estava vendo, por exemplo, que a embaixadora Nikki Haley, que é outro nome que está sendo colocado como uma alternativa para o Partido Republicano, se envolveu numa gafe porque ela não foi capaz de sustentar que o histórico de escravidão nos Estados Unidos foi uma chaga no país que levou à Guerra Civil Americana, com medo de descontentar os eleitores mais radicais do Partido Republicano. Então, tem esse discurso radical, talvez seja o mais
próximo de paralelo ali, que torna, né, é a discussão que a gente viu hoje, por exemplo, de governadores que não vão aceitar um convite para estarem em Brasília no 8 de janeiro, porque sabem que isso pode desagradar esse eleitorado mais conservador. Thaís Herédia. Vou falar de negócios aqui, quero ouvir o Vitelli, porque toda essa discussão com relação ao Trump, quando ele foi eleito a primeira vez, ele teve muito apoio do empresariado e tudo mais, né, nos Estados Unidos. Eu, por tudo que eu estou lendo, Vitelli, aí você nos ajuda, dessa vez é diferente, porque Trump está deixando de ser alguém que facilite os negócios para alguém que ameace os negócios. A imprensa internacional, inclusive aquela que é totalmente voltada para a economia, trata já desse receio. Ele é real? Thaís, o que acontece? O governo Biden não é considerado um bom governo pelo eleitor médio dos Estados Unidos. O governo Biden tem uma taxa de juros alta, a inflação continua elevada, as pessoas sentem a inflação mais elevada dos últimos 40 anos. Alguns estados democratas têm tido problemas, a Califórnia, por exemplo, com leis que permitem que pessoas façam saques a lojas. Nova York tem tido um problema grande com imigração. Imigração é um dos problemas principais do Biden, inclusive o pacote que ele propôs para ajudar a Ucrânia, Israel, colocar força militar na região da Ásia-Pacífico. Esse pacote de 105 bilhões de dólares foi amarrado com uma parte, 13 bilhões, para conter a onda imigratória no sul dos Estados Unidos via México. Então, para o eleitor médio dos Estados Unidos, todas essas questões que a gente discute aqui, a relevância dos Estados Unidos no exterior, o papel dos Estados Unidos na guerra na Ucrânia, o papel dos Estados Unidos na OTAN, tudo isso fica em segundo plano quando as pessoas têm problemas para fechar as contas do mês ou a inflação continua alta. E isso, embora a taxa de desemprego seja baixíssima, uma das mais baixas da história. E quando eles fazem análise econômica sobre isso, o problema do desemprego baixo demonstra que a economia continua aquecida e, portanto, continua fazendo pressão inflacionária. Então, tudo isso entra também na discussão sobre o país que os eleitores americanos querem para o futuro e como eles pretendem fazer essa escolha. No final das contas, a maioria dos meus amigos dos Estados Unidos gostariam de ter uma terceira opção, mas não existe essa terceira opção, eles vão ter que escolher por aquela que eles considerarem menos nociva, Thaís. Acho que você só fez corroborar aqui minha percepção e reforçar, Vitelli, porque é aquela escolha assim, do que eu não quero, não é do que eu quero, né? E portanto, alguma sensibilidade para a ameaça dos negócios pode se manter.